Riquezas não, Senhor. Com aleluia. Celebra o nome do Senhor. Celebra aquele que fala com o seu povo, aquele que fala com a sua igreja. Eu não estou vendo a igreja celebrar. Celebra com palmas, com glória, com aleluia. Faz alguma coisa, aleluia. Reais de alguma forma, reais. Com aleluia, isso, reais a voz do Espírito de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, Salmos 119, salvo engano, versículo 105 vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Presta bem atenção no que Deus tem a falar. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, 1 Samuel, os primeiros capítulos talvez seja uma das histórias mais tristes para o povo de Israel. Uma das histórias mais tristes para nossos irmãos hebreus. E acabou. A glória foi embora. A arca foi tomada. Eli morto. Ofni e Finéias também. Uma apostasia tomava conta daquele lugar. Sabe o que significa apostasia? Ausência de fé. O povo estava ausente de fé. Pobres de fé. Quando nós olhamos para o livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos observar que é um momento de uma transição da era dos juízes para a monarquia. É o momento que vai começar a acontecer uma transição ali, aleluias, aonde Deus vai começar a trabalhar diferente no meio do seu povo. Eli estava ali como um sacerdote, mas quando nós olhamos para esses primeiros capítulos, nós vamos observar que Eli já estava velho, cego, gordo, sentado em uma cadeira, sem visão espiritual, os filhos desviados, corrompidos, rebeldes, praticando todo tipo de atrocidade ali naquele lugar. A situação. Aí quando nós olhamos para uma mulher relatada já no capítulo 1, chamada Ana, a gente talvez pode identificar como a igreja daquela época, uma igreja que não gerava, uma igreja que não dava frutos, uma igreja que não gerava. Ana. E para complicar ainda mais, a gente olha para tudo isso e vai ver que Ana não gerava, porque o próprio Deus havia cerrado a sua madre. Porque tem momentos que, para que Deus possa descer com um avivamento, Ele permite situações na nossa vida que quando a gente pensa que está ruim, piora. Para que, ao menos assim, a gente possa tornar o coração para Ele, voltar o nosso coração para Ele, para que, ao menos assim, a gente volte para um lugar de oração, para um lugar de humilhação. É muito difícil a gente levantar uma campanha, um propósito de oração, de jejum, quando as coisas estão indo bem, tudo bem. Quem aqui faz campanhas quando as coisas estão indo tudo bem? De orações na madrugada, jejum, quem aqui faz? Muito difícil. Quando nós vamos fazer campanhas de oração na madrugada, de jejum, normalmente é porque as coisas estão difíceis. E aí quando Deus quer descer com avivamento, eu tenho para mim que Ele vai dificultando as coisas ainda mais, para que ao menos assim nós venhamos entrar em um ambiente, em um lugar de oração, lembrar dele,
Eu imagino Deus cerrando a madre de Ana, porque quando Deus cerra a madre de Ana e coloca a Penina no caminho dela, Ana vai se derramar na presença de Deus. Porque se Ana não chora, Samuel não nasce. Ana então vai se derramar na presença de Deus, derramar sobre os pés do nosso Deus as suas angústias, suas dores, os seus lamentos, clamando pelo filho, o filho varão, homem, e dizendo a Deus: Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu não quero reter ele para mim, porque uma igreja que busca o poder de Deus, Deus só vai conceder poder para essa igreja se for para compartilhar. Nós não somos água parada, somos rios. Água parada acumula insetos, bichos, fica suja, apodrece. Nós não somos água parada, nós somos rios, e por onde a gente passa tem vida. Ana vai dizer a Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu não vou reter ele, eu só quero ter o prazer de abraçar. Depois que eu desmamar ele, eu devolvo ele ao Senhor, entrego ele na tua casa para que ele possa te adorar todos os dias, para que ele possa te servir todos os dias. Lembra que eu falei que é um tempo de transição, e para esse tempo de transição, Deus está olhando lá do alto céu e procurando um ventre do qual ele possa levantar um homem que seria profeta, sacerdote e juiz, que viesse a ungir reis, porque era o momento que Deus iria mudar as coisas. Ele iria precisar de um homem para ungir reis, e os homens que estavam ali naquele lugar, que poderiam fazer isso, estavam desviados, sem visão espiritual. E aí então Deus lá do alto céu olha aqui para a terra, e ele encontra uma mulher pedindo um filho, e que quando Deus entregasse esse filho para ela, ela o devolveria a Deus para servir a ele na sua casa. Aí Deus olha lá do alto céu e fala: eu estou precisando de um homem, varão, para ungir reis, e tem uma mulher me pedindo um filho varão para me devolver eles. Encontrei o ventre do qual eu vou levantar esse homem. Achei o ventre que eu vou levantar um profeta. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Vamos tranquilo para a gente entender o que Deus quer falar aqui, e aí a gente vai acelerando mediante o que o Espírito de Deus vai nos conduzindo. Lembrando que nós estamos em um momento de transição. Mas quando a gente olha ali, louvado seja Deus, para aquele lugar, a gente vai ver ali, meus irmãos, do sacerdote, da forma como já foi falado. Os filhos desse homem, Ofni e Finéias, como já foi dito, desviados. E quando a gente olha lá para trás, no capítulo 27 ainda, do livro de Êxodo, é o momento que Deus vai chegar para Moisés e dizer: Moisés, constrói um tabernáculo e coloca esse tabernáculo no meio do povo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Constrói um tabernáculo. E Deus deu todas as coordenadas, tudo que precisaria para que aquele tabernáculo viesse a ser construído. E dentro dessas orientações que Deus vai passar para Moisés, Deus também vai ali orientar a ele que ali dentro daquele tabernáculo iria existir um candelabro, um candeeiro, e esse candeeiro precisava estar aceso continuamente. E quem estaria responsável por esse ofício? Arão e os seus filhos.
E no capítulo 27 do livro de Êxodo, a partir do versículo 20, vai dizer assim: olha, tu, pois, ordenarás os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, para fazer com que as lâmpadas venham ficar acesas todos os dias, para que as lâmpadas não venham se apagar. Traga azeite puro, pressado. Traga aquele primeiro azeite, aquele que sai primeiro, puro, sem mistura nenhuma, para que possa servir para esse candeeiro manter as suas luzes acesas. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim: olha, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos os porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Deus está dizendo assim: olha, é para colocar esse candeeiro, e esse candeeiro é para estar aceso continuamente. Esse fogo não é para se apagar, não é para deixar esse fogo se apagar. E isso perpetuamente, de gerações em gerações, por todo o tempo de Israel. Glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Aleluia. Ali, tempo que Deus vai pedir para que esse tabernáculo venha a ser feito. Mas quando a gente caminha um pouco mais na história, no livro de Levítico, nós vamos ver um momento, meus irmãos, onde serão ali feitos sacrifícios, holocaustos, ali naquele tabernáculo. E Deus vai estabelecer outra coisa: o altar, onde o fogo também deveria permanecer aceso, todos os dias, continuamente. Capítulo 6 de Levítico. Só que no capítulo 9, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que quando tudo estava preparado para o holocausto, o próprio Deus acendeu esse fogo. O próprio Deus, de forma que quando Deus acende aquele fogo, a palavra de Deus nos vai relatar dizendo, presta bem atenção, louvado seja Deus, aleluias. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Se eu fosse você, eu exaltava e glorificava o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Exalta com mais alegria no coração. Deus acende aquele fogo. O fogo do altar está aceso. O próprio Deus acendeu. Mas a palavra de Deus nos relata dizendo que logo após Deus ter acendido aquele fogo, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, estavam responsáveis por aquele ofício. Vão lá fora trazer fogo estranho para dentro do santuário, e eles são fulminados ali naquele lugar. Vamos entendendo essas coisas que nós estamos tratando aqui nessa madrugada. Nós estamos clamando para que a chama venha permanecer acesa aqui nesse lugar. Nós estamos clamando para que o avivamento de Deus venha permanecer continuamente aqui nesse lugar. Mas vamos entendendo como é que as coisas acontecem no reino de Deus. Vamos entendendo como é que Deus exige que as coisas sejam feitas, para que nós possamos então agora entender o que é que nós estamos buscando, o que é que nós estamos almejando de Deus e quais são as nossas responsabilidades diante de tudo isso. Porque quando nós olhamos para o texto que nós lemos, vai dizer a igreja do Senhor Jesus Cristo que a palavra estava de muita valia, porque as visões estavam escassas. Mas antes que a lâmpada se apagasse, Deus chama Samuel, Deus grita por Samuel, Deus invoca por Samuel, antes que a lâmpada se apagasse. Uma apostasia alastrada ali naquele lugar. A lâmpada já estava quase por se apagar, porque aqueles que estavam responsáveis por manter aquelas lâmpadas acesas estavam desviados.
estavam sem visões, estavam fora do propósito. Às vezes nós estamos clamando por avivamento e nós não estamos preparados por aquilo que antecede o avivamento. Às vezes nós estamos clamando para que Deus possa descer com avivamento em cima dessa terra, mas não estamos preparados para aquilo que antecede o avivamento. Porque avivamento é trazer vida para aquilo que está morto, é trazer vida para aquilo que já não tem vida. Avivamento, trazer vida. Então, quando nós estamos clamando por avivamento, significa que aquele ambiente já está prestes a não existir. É um ambiente onde as coisas estão indo de mal a pior. Já não tem mais palavra revelada, já não tem mais visões. O ofício entregue por Deus para ser executado ali naquele lugar já não está sendo feito como deve ser feito. Eli já estava cego, sem visão, ao ponto que quando Ana está clamando por um filho, derramando as suas amarguras aos pés do nosso Deus, ele vai ter aquela mulher por embriagada. E a mulher vai dizer: eu não estou embriagada, não tomo vinho e nem bebida forte. Não, eu não estou embriagada. Eu estou derramando as minhas amarguras ao pés do nosso Deus. Ele olha para ela e por um instante ele volta a ter uma visão espiritual. Por um instante ele talvez se lembra do momento que ele era um homem de visão. Por um instante ele se lembra do tempo que ele era um homem de Deus. Por um momento, louvado seja Deus, o nome de Jesus, ele volta em si. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele olha para aquela mulher e vai dizer: mulher, seja feito como você está pedindo, mulher. Vai em paz, mulher. E a palavra de Deus nos relata dizendo que Ana se levanta, o seu semblante já não é mais o mesmo. Ela volta para sua casa, se deita com seu marido, e agora começa a ser gerado um filho dentro do seu ventre. E nós sabemos o final dessa história. Igreja, quando eu estava aqui juntamente com vocês louvando e orando, o Espírito de Deus estava me comovendo. O Espírito de Deus estava falando comigo e fazendo eu entender perfeitamente como é que as coisas estavam lá naquela época e como é que estava o coração de Deus olhando para tudo isso, olhando para tudo aquilo, olhando para a forma que aquele povo estava, e as lágrimas desciam sobre o meu rosto, porque o Espírito de Deus estava me fazendo sentir como é que ele estava olhando para aquele povo, qual era o sentimento dele para aquela época, como é que ele estava enxergando aquela situação. Glória a Deus. Os sacerdotes já não tinham mais visão, os sacerdotes já não tinham mais palavra, os filhos estavam desviados, a apostasia estava tomando conta daquele lugar. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo Deus olhando lá do alto céu para um povo que Ele escolheu para ser chamado de seu povo. Eu vejo Deus lá do alto céu olhando para um povo que Ele fez tantas maravilhas no meio deles. Um povo que Deus teve tanta misericórdia. Um povo que Deus assim olhou para eles e disse: tu és meu, eu te escolhi, eu te separei, eu te conheço pelo nome. E Deus olhando para aquele povo, a situação que ele se encontrava, e o Espírito de Deus foi me fazendo sentir a dor do coração de Deus olhando para aquele ambiente. E eu ficava me perguntando: Deus, e o que o Senhor quer com tudo isso para essa noite? De que forma que o Senhor está nos enxergando aqui nesse lugar? Como é que as coisas estão nos tempos de hoje aqui nesse lugar? E as lágrimas continuavam descendo.
E o Espírito de Deus continuava a me fazer saber como é que Ele está nos enxergando hoje, nos enxergando agora. Eu ouvia Deus chamar Samuel, 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 Samuel. Eu ouvi Deus ir lá no quarto de Samuel e dizendo: Samuel, Samuel, levanta-te, Samuel, eu vou fazer uma coisa, Samuel, e quando eu fizer, Samuel, quando eu fizer, Samuel, todos aqueles que verem o que eu vou fazer, Samuel, os ouvidos deles vão tremer, os seus olhos irão ver, haverá algo terrível aqui nesse lugar, Samuel, e eu preciso de você. Eu estou te chamando, Samuel, para essa hora, para esse tempo, para esse momento. Ai, de calabaçai. E aí então eu continuava ouvindo a voz de Deus falando comigo ali naquele canto: louvado seja Deus, glória a Jesus. E foi na hora que Ele me fez lembrar, quando Ele chama um profeta e fala para aquele profeta: esses ossos podem reviver, profeta. E o profeta vira para Deus e disse: tu sabes, Senhor. Aí Deus falava comigo assim dizendo: você não sabe o que eu quero fazer, mas eu vou fazer você entender o que eu quero fazer. Porque ainda que esse lugar esteja tomado por apostasia, ainda que esse lugar esteja sem visão e sem palavra, eu posso ressuscitar, eu posso trazer vida, eu posso fazer tudo novo, eu posso chamar Samuel aqui para esse lugar, eu posso trazer Samuel para esse público. Antes que a lâmpada viesse se apagar, antes que a lâmpada viesse se apagar, significa que a lâmpada já estava para se apagar, significa que o risco era iminente, significa que a apostasia já estava alastrada, significa que quando Deus olhava para aquele povo, Ele já não se alegrava mais, significa que quando Deus olhava para aquele povo, o coração dele se entristecia. Mas foi Ele que nos chamou, foi Ele que separou um povo, foi Ele que escolheu um povo, aleluia, glória a Deus. E Ele traçou um plano para esse povo, Ele traçou um plano para Israel, Ele traçou um plano para Israel, Ele traçou um plano para a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu falei aqui em cima desse púlpito, Ele traçou um plano para Israel, Ele traçou um plano para a sua igreja, e o plano que Ele traçou para a sua igreja é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que avança, é uma igreja que não desfalece, é uma igreja que segue adiante, é uma igreja que vai continuar, que vai prosseguir, que vai levar a palavra do reino de Deus até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Glorifica a Deus, celebra o nome santo do Senhor, glorifica o Rei da Glória, glorifica Jesus Cristo, igreja, exalta e glorifica o Pai, exalta e glorifica a Deus. Ele está nos vendo aqui hoje, Ele está te vendo aqui agora, Ele está contemplando esse lugar, Ele está vendo essa igreja, Ele sabe como é que as coisas se encontram aqui nesse lugar, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da sua vida, Ele conhece o profundo, Ele conhece tudo que ainda está oculto. Louvado seja Deus aos nossos olhos, glorifica a Deus, exalta e glorifica, exalta e glorifica. Mas deixa eu trazer um alerta para nós aqui nesse lugar, aleluia, que por mais que a palavra esteja escassa, por mais que não tenha visões, revelações, não é motivo para a gente entrar em apostasia e desfalecer na fé.
Porque quando a gente olha para um tempo interbíblico, quando a gente olha para aquele tipo de Malaquias a Marcos ou Malaquias a Mateus, data-se de 400 anos, não tinha palavra, não tinha visões, parece que o céu estava em silêncio. Mas assim mesmo, Zacarias e Isabel permaneciam irrepreensível, servindo ao Senhor na casa de Deus. Permaneciam irrepreensível, exercendo o ofício de sacerdotes ali naquele lugar. Não tinha palavra, não tinha revelação, não tinha visões, mas eles permaneciam irrepreensível. Então, se tem alguém irrepreensível aqui nesse lugar, mesmo que ainda não haja palavra revelada, mesmo que ainda não tem visões, talvez você seja o Samuel que Deus vai levantar aqui nesse lugar. Talvez você seja o Samuel que Deus vai levantar para essa geração. Talvez você seja o Samuel que Deus vai usar para um grande avivamento aqui nesse lugar, para um grande avivamento nesse país. Talvez você seja aquele que Deus está chamando todas as madrugadas e dizendo: Samuel, 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 antes que a lâmpada se apague. A gente precisa ter cuidado, a gente precisa estar atento, a gente precisa ser observador, porque quando já não tem mais palavra revelada, quando não tem mais visão, quando as coisas estão fugindo do propósito, a gente precisa estar atento. Alguma coisa não está certa, alguma coisa está fora do lugar. E aí é onde que surge o Samuel para olhar e dizer: alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. Abre comigo no livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 4, por favor. Abre comigo, porque é aí que o negócio vai engrossar um pouco mais. É aí que as coisas vão começar a ficar sérias. É aí que Deus vai falar um pouco mais conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abre a sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe comigo, para que você venha entender que não são palavras minhas, são palavras direcionadas por Deus para conosco aqui nesse lugar. Enquanto você procura, enquanto você acha, glorifique e exalte o nome santo do Senhor. Celebra o nome santo do Senhor. Eu não estou vendo você glorificar, eu não estou ouvindo você dar glória, eu não estou vendo você ser grato a essa palavra que Deus está trazendo ao nosso coração aqui nessa madrugada, dizendo: pode estar morto, mas eu sou capaz de trazer avivamento. Pode estar aqui de tal forma que eu olho lá do alto do céu e o meu coração vem se entristecer, mas o povo continua sendo meu, a igreja continua sendo minha. Esse povo ainda foi comprado e lavado pelo sangue do meu filho. Eu ainda posso ressuscitar o Samuel. Livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: olha, aleluia. Ou melhor, a partir do versículo 6: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E o seu pai, e se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Deus, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezas o meu amor e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Se eu sou pai, cadê a honra de pai? Se eu sou o seu Senhor, cadê a honra de Senhor? Se eu sou o seu Deus, cadê o temor ao seu Deus? Perguntas e iniciativas daquilo que nós estamos meditando. Aí o versículo seguinte vai continuar dizendo assim: ó, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível.
Porque quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não te faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus estava dizendo para aquele povo assim: olha, quando vocês vêm a mim, o que eu tinha ordenado, o que eu ordenei, é para que vocês viessem trazer as primícias, animais sem máculas, sem manchas. É para vocês trazerem o melhor. Mas quando vocês venham até a mim, vocês estão trazendo animais cegos, coxos, aleijados. Oferece isso aos príncipes, para ver se eles vão receber. Oferece isso a eles, para ver se eles vão se agradar. E vocês têm coragem de trazer isso para mim? Faz isso com seus príncipes. Vai lá e oferece a eles um animal cego, coxo, aleijado, com máculas, para ver se ele vai receber, se ele vai alegrar de ti. Só que vocês fazem isso comigo. Só que vocês estão fazendo isso dentro da minha casa e querendo que eu receba o holocausto, o sacrifício de vocês, querendo que eu me agrade de tudo isso. Aí o versículo seguinte vai dizer assim, ó: porque quando traz animais cegos para os sacrificares, não faz mal. Agora, pois, versículo 9: suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 10: quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo no meu altar, e eu não tenha prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oblation, expiação. Sabe o que Deus está dizendo? Versículo 10. Deus está dizendo assim: enquanto vocês estão trazendo para mim mais cegos, coxos, aleijados, se esse é o culto que vocês estão me oferecendo, se é isso que vocês estão trazendo diante do altar, seria bom que tivesse alguém no meio de vocês e fechasse as portas, para que não viesse acender fogo profano em cima do meu altar, para que vocês não viessem acender fogo de balde em cima do meu altar, para que vocês não viessem continuar sendo hipócritas com o culto que vocês estão oferecendo. Seria bom que tivesse alguém no meio de vocês que tivesse coragem de fechar as portas e evitaria essa profanação, evitaria esse mal que vocês estão fazendo dentro da minha casa, em cima do meu altar. Palavra de Deus. Por isso que eu pedi para que vocês abrissem a sua Bíblia, para você entender que não sou eu que estou falando, é palavra do Senhor. Porque quando nós estamos, irmãos, tem um louvor que nós estamos cantando todas as horas: essa geração tem lenha para queimar. Mas a questão não é lenha, não. Porque quando Elias foi sacrificar, ou melhor, quando Elias foi combater com aqueles falsos sacerdotes, aqueles falsos profetas de Baal, Elias falou assim: olha, traz água e joga em cima dessas lenhas, porque a questão aqui não é lenha, a questão aqui é o que vocês estão oferecendo em cima dessa lenha. A questão aqui é o que vocês estão trazendo para ser oferecido. O fogo vai descer do céu, não vai depender da lenha. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, ainda que com as nossas poucas forças, ainda que rastejando, louvado seja Deus, glória a Jesus, a questão não é a lenha, é o que nós estamos trazendo diante do altar de Deus. É o que nós estamos colocando para ser sacrificado. É o que nós estamos oferecendo como holocausto. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando Elias estava
Vocês já clamaram demais. Talvez o Deus de vocês estão dormindo, viajando, fazendo qualquer coisa. Deixa eu clamar ao meu Deus, mas primeiro eu vou consertar o altar. Primeiro eu vou consertar o altar. Porque quando eu consertar o altar, a minha oração não vai precisar ser de 2 nem de 3 horas. A oração vai ser rápida. A oração vai ser objetiva. O sacrifício vai ser perfeito. O holocausto será da maneira que ele se agrada. Oh, aleluia, ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele manda que tragam água e jogam aquelas águas em cima daquela lenha. Porque a questão não é lenha. Porque às vezes nós estamos até pulando e rodopiando, louvando com as mãozinhas para o alto, louvando com a boca e o coração distante de Deus. E Deus olha lá do alto do céu e diz: não estou recebendo nada disso aí. Nada. Olha lá do alto do céu e fala: muda a coisa. Muda. Porque o que eu estou querendo não é sacrifício, é misericórdia. O que eu estou pedindo de vocês não é sacrifício, não é holocaustos, é misericórdia que eu peço de vocês, que eu quero de vocês. Muda as coisas. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Porque vai ter vezes que não vai precisar louvar direito, ter um tom bem afinado. O que ele vai receber é um louvor perfeito que sai da boca de uma criança pura, uma criança que louva a Ele. Louvado seja Deus com aquilo que Ele tem de melhor dentro de você, seja afinado ou desafinado, mas está vindo da alma, do Espírito, está vindo de dentro, está vindo com pureza. Aleluia. O perfeito louvor, o perfeito sacrifício, o perfeito holocausto. Traga azeite puro, pressado, para acender o fogo. O primeiro, aquele que foi esmagado primeiro, sem impureza, sem falsidade, sem hipocrisia, sem nenhum tipo de eu, de egoísmo, de orgulho, de soberba. Venha de coração puro e com as mãos limpas, e eu receberei. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Eu gostaria que glorificasse mais a Deus. Eu gostaria que exaltasse com mais louvor, com mais alegria. Eu gostaria que você rendesse graça ao Eterno Pai. Alegra o seu coração, alegra, sabe por quê? Porque esse lugar era para estar cheio, esse lugar é para estar lotado, mas bem-aventurados sois vós que está aqui, aleluia, glória a Deus, que em pleno século 21, em tempo de apostasia, você escolheu estar na casa do Senhor, oferecendo o seu melhor, deixou a sua casa, deixou a sua cama, deixou o conforto do seu lar, e disse: eu vou lá oferecer o meu melhor. Receba a graça do Eterno, receba a presença do Eterno, receba, porque Ele está recebendo o louvor, Ele está recebendo a honra. Era para estar cheio, era para estar lotado, mas Ele te escolheu. Ele ainda viu graça em você, Ele ainda viu verdades em você. Igreja, quando um pregador tem uma palavra revelada para entregar para o seu povo, ele não está incomodado se a igreja está cheia ou se está vazia. Ele está preocupado com o que ele tem para entregar, porque se está cheia, glória a Deus, mas se está vazia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque se está vazia, foi você que Ele convocou, Ele te viu, Ele te escolheu. Você ainda não ouviu a voz dele, você ainda não ouviu a voz do Espírito de Deus, você não está indo para minha apostasia.
Nós não seremos daqueles que teremos que levantar nesse lugar e dizer: não é melhor fechar as portas? Não é melhor acabar com tudo isso? Nós não seremos desses, não. Nós seremos Samuéis de Deus. Nós seremos profetas de Deus. Nós seremos aqueles que vão dizer assim: Deus, se a palavra revelada está escassa, eis-me aqui, Senhor. Se não tem revelação e profecia, eis-me aqui, Senhor. Se o avivamento precisa vir, eis-me aqui, Senhor. Porque nós não estamos precisando rasgar as nossas vestes, não. Estamos precisando abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e dizer: vem, 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 vem. Ai, igreja. Sente o que Deus está sentindo olhando para esse lugar. Sente o que o Espírito de Deus está sentindo quando Ele sonda as nossas vidas aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Igreja, às vezes nós estamos dentro de um lugar como esse e dizendo: Deus, enche-me, enche-me até transbordar. E Deus está olhando para você e dizendo assim: ó, já está transbordando. Por que você não compartilha? Já está transbordando. Por que você não faz alguma coisa? Certa vez Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: olha, vem cá, vamos para um piquenique, para uma sós, comer alguma coisa comigo, porque eu vejo que vocês estão andando para lá e para cá e não têm tempo nem sequer para comer. Vamos comer alguma coisa, a sós. Mas quando esses homens começam a caminhar com Jesus para uma sós, a multidão chega lá antes deles. E quando a multidão chega lá diante deles, Jesus olha para aquela multidão e começa a ensinar, começa a pregar. E daqui a pouco Jesus olha para aquela multidão e diz assim: olha, tenho misericórdia deles. Eles já estão aqui há 3 dias, ouvindo o que eu estou falando. E eu tenho medo que eles saiam daqui e desfaleçam no caminho. Vamos dar alguma coisa para eles comer. Os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Jesus, como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão no deserto? E eu vejo aqueles discípulos chegando no ouvido de Jesus, dizendo assim: Jesus, mas não eram a sós que o Senhor tinha me chamado? O Senhor não tinha nos chamado para uma sós, para ficar a sós, já que nós estávamos para lá e para cá, sem tempo para comer, atendendo a multidão. Agora o Senhor está pedindo para a gente arrumar comida para dar para essa multidão inteira? Porque quando aqueles discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, era sós, era para a gente estar aqui só nós. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, dai vós de comer a eles. Não tinha nenhuma coisa mais impropícia para aquilo, já que Jesus tinha chamado eles para uma sós. Daqui a pouco Jesus olha para eles e diz: dai vós de comer a eles. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo assim: ó, vocês já estão caminhando comigo há quase 3 anos. Vocês estão alimentando todos os dias aos meus pés. Vocês estão cheios. Alimenta eles. Compartilha para eles aquilo que vocês têm aprendido de mim. Dai vós de comer. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós estamos num lugar como esse dizendo: Deus, enche-me. Me dá poder, autoridade, ousadia. Me dá. E Jesus está olhando lá do outro céu e dizendo: se eu te der, o que você vai fazer com isso? Igreja, nós somos chamados para ser abençoadores. Nós somos chamados para abençoar. Presta atenção nisso aqui, ó. Por 2 vezes, Deus vai falar a mesma coisa para o seu povo. Lá no início de todas as coisas.
Quais são as primeiras palavras que Deus vai dizer para o seu povo? Para o homem, quando Deus cria o homem, quais são as primeiras palavras? Quando Deus cria o homem, Deus o abençoa e diz: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Preste atenção aqui numa coisa. Aqueles homens seriam incapazes. Nós somos incapazes de multiplicar e frutificar e encher a terra se antes o Senhor não tivesse nos abençoados. Ele os abençoa e disse: multiplicar e frutificar e encher a terra. Logo após ter feito o homem. A segunda vez que Deus vai falar a mesma coisa é quando a família de Noé juntamente com ele sai da arca. Outra vez Deus vai dizer: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Mas antes Deus tornou a abençoar. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você está pedindo de Deus aqui nessa madrugada é para um só objetivo. Tudo que Deus te entrega é para um só objetivo: multiplicar, frutificar e encher a terra. Se você está clamando por poder, por autoridade, por ousadia, pelos dons, se você está clamando por mais de Deus para a sua vida, tem que ser para um único só objetivo: frutificar, multiplicar e encher a terra. Porque é para isso que Deus nos abençoa, é para isso que Ele nos enche, é para isso que Ele nos capacita, é para isso que Ele nos renova, é para isso que Ele quer esse avivamento em cima dessa terra. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser multiplicadores, nós devemos compartilhar aquilo que Deus nos entrega. Nós precisamos encher essa terra de filhos de Deus. Igreja, Deus chama Samuel. Aleluias. Louvado seja Deus. Samuel cresceu no templo. Samuel foi entregue ali logo após ser desmamado. Fazia os trabalhos ali naquele lugar. Exercia algumas coisas já ali naquele lugar. Mas quando Deus chama Samuel, Samuel demorou para identificar de quem era aquela voz. De quem era aquela voz. Sabe por quê? Porque tem pessoas no nosso meio que está há 5, 10, 15, 20 anos, mas ele não consegue discernir a voz de Deus. Ainda não conhece a voz de Deus. Ainda não sabe discernir quando Ele está falando. Aí às vezes Deus está dizendo assim: olha, levanta-te, ponha de pé, que eu quero falar contigo. Eu quero te usar, eu quero te enviar. Vai fazer uma visita, vai evangelizar, vai nos hospitais, vai na cadeia, vai na praça pública, fala do meu nome. E nós parece que nós não estamos entendendo o que Ele está falando, porque nós não conhecemos a voz dEle, não sabemos discernir quem é que está falando. Porque quando Deus chama Samuel, aleluia, glória a Jesus, Ele vai até Eli, e Eli manda ele voltar, e Deus volta a falar. Ele vai até Eli, Deus fala de novo, ele vai até Eli, até que vai chegar uma hora que Eli vai dizer para ele: filho, quando você tornar a ouvir essa voz, quando você tornar a ouvir o que você está ouvindo, diga assim: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Ouça a voz de Deus falando com você aqui nessa madrugada. Discirna aquilo que Deus está te chamando a atenção aqui nesse lugar. Não seja inércio aquilo que Ele está falando. Não é com as paredes que Ele está falando, não é com esses bancos que Ele está falando. É conosco, é comigo, é com você, é com essa igreja. Saiba discernir quando Ele fala. Quando não há profecia, os pecados ficam ocultos. Quando não há revelação, os pecados ficam ocultos.
quando não há visão, o pecado continua no nosso meio, o adultério ainda continua, a fornicação continua, a falsidade continua, o disse-me-disse continua, a disputa de púlpito, a disputa de voz continua. Quando não há revelação, quando não há profecia, tudo isso continua, louvado seja Deus. Mas quando há revelação, quando há profecia, aquilo que está oculto vem à luz, aquilo que está oculto é revelado diante dos nossos olhos. E sabe o que acontece depois de nós entender o que está acontecendo? A gente se prostra, a gente clama por misericórdia, a gente se prostra e reconhece que nós somos miseráveis pecadores, independente da graça de Deus, dependente da misericórdia dele, dependente dele para nós. Antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que a lâmpada se apague no templo, Deus chama Samuel. Aleluia, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Exalta e glorifica a Deus. Talvez não era mesmo essa palavra que você estava disposto a ouvir. Talvez não seja isso mesmo que você vem buscar. Talvez você está aí ainda de coração fechado, dizendo: que palavra é essa? Eu não estou entendendo nada ainda. Clama por misericórdia. Abra o seu coração e agradece a Deus por Ele ainda falar conosco. Seja grato a Ele por nos corrigir ainda. Clama por misericórdia. Igreja, as almas estão perecendo todos os dias. Almas estão descendo à sepultura sem salvação todos os dias. Se nós não estamos ouvindo o clamor das almas, o grito das almas, alguma coisa está errada dentro de nós. Se não há lágrimas em nós por almas, alguma coisa está errada com o nosso cristianismo. Se a gente não se incomoda, aleluia, com tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, porque todos os dias Deus está colocando um telão na nossa frente e mostrando a calamidade que o mundo está vivendo e mostrando o caos que o mundo se encontra. E se você olha para esse telão e diz: eu não tenho nada a ver com isso, cuidado, Filipe e Néias. Se você olha para esse telão e diz: eu não tenho nada a ver com esse caos, cuidado, reflita o seu cristianismo. Se você olha para o caos que nós estamos vivendo, com a depravação que está tomando conta dos nossos jovens, das nossas crianças, cuidado com o seu cristianismo. Se você olha para um lado e para o outro, para a sua vizinhança, e vê as pessoas sendo enganadas pelos falsos profetas, e isso não te incomoda, não faz você se posicionar, cuidado com o seu cristianismo. Se você não tem igreja do Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente está dizendo que ama e estamos mentindo. Porque se a gente não tem misericórdia de olhar para uma pessoa que a gente chama de amigo, mas que ainda é um ímpio, que não conhece a Deus, e não fala de amor de Cristo para aquela pessoa, a gente está mentindo dizendo que ama ela. Porque você está dizendo que ama uma pessoa que você sabe que ela está indo para o inferno e você não faz nada por ela. Porque você olha para alguém da sua família, que é uma pessoa que não conhece a Deus ainda, um ímpio, e você não chora por ela, você não clama a Deus por ela, você não evangeliza ela, você não chega perto dela e diz: eu só vou me afastar de você o dia que você levantar as suas mãos e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa errada conosco. Pede Deus lágrimas aqui nessa madrugada. Fala: Deus, eu quero lágrimas por almas. Fala: Deus, eu quero misericórdia pelas almas. Fala: Deus, me ajuda a ser misericordioso para com aqueles que estão morrendo sem salvação. Tem pessoas nesse exato momento dando seus últimos suspiros nos hospitais, fechando seus olhos sem salvação.
Pessoas que nós poderíamos, meus irmãos, muito bem lá, pregar o Evangelho de Cristo, e antes que os olhos delas venham se fechar, ela confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua alma, e fechar os seus olhos aqui na terra, e abrir os seus olhos no céu. Igreja, Deus está falando conosco, que às vezes nós estamos ainda como Samuel, e dizendo assim: olha, vai até aquele hospital. E aí você parece que não está entendendo. Aí sabe o que vai acontecer? Ao invés de você ir naquele hospital visitar aquela pessoa, você vai lá no velório dela cheio de remorsos, com o coração cheio de remorso, dizendo: eu poderia ter ido e não fui. Eu poderia ter falado do amor de Cristo e não falei. Deus me chamou e eu não dei ouvido àquilo que Ele estava me falando. E a pessoa morreu sem salvação. E Deus vai cobrar o sangue das minhas mãos, Deus. Às vezes, meus irmãos, nós estamos precisando rasgar a nossa agenda diária e dizer: Deus, escreve o Senhor. E dizer: Deus, faça a sua vontade. Às vezes nós estamos ali cheios de ocupações. Às vezes nós estamos ali, louvado seja Deus, dizendo: hoje eu vou fazer isso e mais isso. E Deus está olhando lá no céu e dizendo assim: olha, me dá a sua agenda, deixa eu escrever a minha. A gente ocupado com coisas e mais coisas. E Deus dizendo assim: ó, rasga essa agenda e vai fazer uma visita. Rasga essa agenda e vai para um hospital evangelizar. Às vezes nós estamos clamando por porta aberta e Deus dizendo assim: olha, ouça a minha voz, faça o que eu estou pedindo, e a porta já está aberta diante de você. Jovens que querem ser bem sucedidos, fazer uma boa faculdade, ser bem sucedido nos estudos, e Deus dizendo assim: olha, deixa eu conduzir isso aqui e vai fazer a minha vontade, e tu serás bem sucedido. Porque às vezes nós estamos preocupados demais com as nossas coisas diárias. E Deus dizendo assim: olha, rasga a sua agenda, faz o que eu estou te pedindo, e eu abro o seu entendimento, o seu intelecto para ser um bom aluno. Eu abro o seu entendimento, o seu intelecto para você ser bem sucedido na sua vida profissional. Rasga a sua agenda, faça o que eu estou te pedindo, e eu te dou uma casa, filhos abençoados. Nós fomos chamados para ser abençoadores, igreja. Nós fomos chamados para ter misericórdia dos outros. Às vezes, nós estamos num culto como esse e chamamos as pessoas que estão aqui para receber uma oração especial de cura, de milagre, de libertação. As pessoas vêm. As pessoas vêm. E os que não vieram ficam lá atrás. Os que não vieram, eu entendo que estão na posição de abençoadores, porque não vieram, estão na posição de abençoadores. Mas aí fica aqui o pastor orando sozinho, e os lá de trás sentado e assistindo, quando deveria estar com as mãos estendidas para cá e abençoando aqueles que estão clamando por misericórdia, abençoando aqueles que estão chorando, ajudando o pastor a orar, ajudando o pastor a abençoar, ajudando o pastor a ministrar, intercedendo por aqueles que estão precisando de misericórdia, sendo abençoadores. Porque se não vem, entendo que estão na posição de abençoadores, porque senão estariam aqui para ser abençoados. Eu vou terminar essa palavra com algo muito interessante. Se eu desenhasse aqui nessa parede a mulher do fluxo de sangue, presta atenção nisso aqui, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, desenhasse aqui Jairo, e do lado da mulher encurvada, da mulher do fluxo de sangue, eu desenhasse Jesus, e perguntasse para você aqui nessa noite: quem é você aqui nessa imagem? Você é a mulher de fluxo de sangue, Jairo, a mulher encurvada, ou você é Jesus?
Porque se você se identificar com uma mulher que ainda está curvada, ou com uma mulher de fluxo de sangue, ou com Jairo, você ainda é uma pessoa que está com as mãos estendidas na posição de ser abençoado. Mas se você olhar para lá e dizer assim, não, eu me identifico mais com Jesus que está de pé abençoando, você está na posição de um abençoador. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que estão há 10, a 20, a 30 anos na igreja e ainda continuam com as mãos estendidas na posição de ser abençoados, quando Deus está dizendo já era para ser um abençoador faz tempo. Tem pessoas que estão aqui há 10, a 20 anos, que já poderiam ser mestres, doutores, mas ainda está precisando de leite. Tem pessoas que já eram para estar ganhando essas suas, evangelizando e levando o nome de Cristo nos hospitais, nos colégios, nas praças públicas, mas ainda estão na posição de abençoadores. No culto de ensinamento não vem, no culto de oração não vem, mas continua vindo nas campanhas e dizendo, Deus me dá, me dá, me dá. E Deus está dizendo, para de pedir e vai abençoar. E Deus dizendo, para de estar com as mãos estendidas, com a posição de pedinte, e começa a abençoar. Deixa de vir nas campanhas e vem no culto de oração para ser levantado e ser um abençoador. Mas continua vindo nas campanhas. Chega aqui, a oração é uma só. Me dá, faz. E Deus está dizendo, muda a oração, porque a palavra de Deus nos relata dizendo, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando você entendeu que você deve buscar primeiro, você não vai ficar preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, porque isso vem acompanhado. Isso já é provisão. Isso já faz parte da salvação. Não vamos estar preocupados, porque o próprio Jesus vai dizer que isso é preocupação do ímpio. Isso é preocupação daquele que não tem a Deus. Porque os filhos de Deus não precisam se preocupar com isso. Não precisa. Jesus falando no capítulo 6 do livro de Mateus. Porque como os passarinhos que não plantam nem cegam, mas comem todos os dias, porque o Pai do céu os alimenta. Os lírios do campo que são plantados hoje, cortados amanhã e jogados no fogo, e nem Salomão se divertiu como eles. Quanto mais o nosso Deus Pai poderoso nos fará por nós, suprindo todas as coisas. Igreja, que a misericórdia de Deus seja derramada sobre esse lugar. Que a graça de Deus venha superabundar nesse lugar. Para quê? Para ter misericórdia de nós. Para ter misericórdia de nós, para que nós possamos ser alcançados pela misericórdia dele, e que ele possa continuar achando graça em nós e nos levantar como Samuel aqui nesse lugar, como profetas de Deus aqui nesse lugar, antes que a lâmpada se apague. Quantos aqui nesse lugar, talvez até os pastores, em algum momento já ficaram preocupados, dizendo, a qualquer hora isso aqui fecha, a qualquer hora não terá mais culto aqui nesse lugar. Com a maneira que as coisas se encontram. Talvez você que está aqui nessa madrugada, você é visitante, já teve essa preocupação um dia. Sabe por quê? Porque quantas vezes você veio aqui nesse lugar e essas cadeiras estavam repletas? Quantas vezes você veio aqui nesse lugar e uma multidão cultuava aqui nesse lugar? Mas hoje você vem e vê quantas cadeiras vazias. E aí a preocupação vem. Aí você pensa, pronto, daqui a pouco eu serei o último a sair e terei que apagar a lâmpada. E acabou. A glória foi. Mas se nós cremos naquilo que está sendo falado aqui nessa noite, nessa madrugada, essa chama vai continuar acesa. Ela não vai se apagar. Essa chama vai continuar acesa. Eu não sei se você está entendendo. Eu preciso terminar a palavra. Essa chama não vai se apagar. Jovens tornarão a aceitar Jesus aqui nesse lugar. Esse lugar vai continuar sendo abençoado por Deus e voltará a ter vida aqui nesse lugar. Grupos
grupos de louvores vão entoar a Deus aqui nesse lugar. Sairão daqui, evangelizarão esse bairro, e almas se renderão aos pés do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar. Quando nós voltarmos a ouvir a voz de Deus, antes que a lâmpada se apague. Fica de pé, por favor. Pode glorificar o mais alto. Foi duro para mim também. Foi. Para mim também foi. Às vezes a gente prega e Deus sacode o lugar. Às vezes a gente prega e fica fácil. Fácil. Tem dia que Deus vai lá e aperta o parafuso e fala: hoje vai ser diferente. Eu estou precisando falar algo novo nesse lugar. Aleluia. Levanta as mãos para o céu. Levanta, Samués. Levanta. Quero ministrar na vida de vocês. Benção. Quero ministrar na vida de todos. Cadê os jovens aqui desse lugar? Cadê os jovens? Vem aqui, por favor. Entra, jovens. Entra. Aleluia, o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pega lá os microfones, pega, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Levanta ela, por favor, chama ela. Essa nossa irmã de óculos, posiciona aqui na frente, porque Deus quer falar algo específico para você. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ainda tem profecia aí, mulher. Ainda tem revelação aí, mulher. Porque Deus quer te usar para despertar esse povo ainda. Deus ainda quer te usar com algo diferente ainda. Sabe o que Deus manda dizer para você? Ele vai começar a te entregar algumas visões para ser entregue para essa igreja. Deus vai começar a mostrar algumas coisas para você falar com essa igreja. Esteja onde você estiver, quando Deus te entregar, venha aqui nesse lugar e compartilha com essa igreja. Deus vai começar a te entregar algumas visões. Mulher, Deus ainda quer tomar a sua boca em profecia nesse lugar, mulher. Deus ainda quer tomar a sua boca em profecia aqui nesse lugar, porque ainda tem algo para ser feito aqui nesse lugar, e é através da sua vida que isso vai acontecer, mulher. Então esteja atento à voz de Deus, esteja atento àquilo que Ele tem falado, esteja atento quando Ele está te chamando nas madrugadas, porque Ele tem algo para te entregar, Ele tem algo para fazer nesse lugar, e é através da sua boca, porque Ele vai fazer você profetizar, Ele vai fazer você entregar. Então esteja atento que Deus está te entregando aqui agora, porque ainda tem profecia para ser entregada para essa igreja. Glorifica o nome do Eterno Pai, celebra o nome do Senhor Jesus, glorifica Deus, exalta o Pai, glorifica o nome do nosso Deus, celebra, 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 glorifica, glorifica, glorifica. Esse jovem aqui, por favor, louvado seja Deus, glória a Jesus. Deixa Deus te falar algo aqui nessa madrugada, filho, aleluia, glória a Jesus. Tu és um Samuel de Deus. O entendimento e a compreensão que Deus tem te dado da palavra, na palavra, Ele tem dado a poucos. Quando você abre a sua boca para falar do amor de Deus, das coisas de Deus, as pessoas ficam impressionadas. Quanta sabedoria, quanta graça entregada. Deus manda dizer, é só o começo de uma grande obra. É só o começo de uma grande obra que eu tenho para realizar na sua vida. Guarda essa revelação no seu coração, porque tem coisas grandes para ser feitas. Receba o que Deus está te entregando aqui nesse lugar.
Igreja, às vezes a gente está olhando para um tempo de escassez, para um tempo de deserto, e a gente se comporta como os nossos pais hebreus. Mas no livro de Coríntios capítulo 10, lá vai nos exortar dizendo assim, ó, não ficam murmurando como os nossos pais hebreus, não. Porque eles murmuraram até ficar no deserto. Não faça como eles. Não faça. Porque quando nós olhamos uma situação, quando nós olhamos, meus irmãos, para um lugar e aquilo ali começa a chamar a nossa atenção, e ao invés da gente se posicionar, a gente começa a murmurar. Cuidado, porque senão você pode ficar no deserto. Cuidado, porque Deus, meus irmãos, Ele não aceita murmurações. Todas as vezes que o povo murmurou no deserto, caíram multidões e multidões e multidões e ficaram no deserto. Não murmure, não murmure, muito pelo contrário, se posicione, reúne grupos de oração, grupos de intercessão. Quando alguém estiver pregando aqui em cima desse púlpito, seja um intercessor aí embaixo, não um murmurador. Quando alguém estiver pregando aqui em cima desse púlpito, clama por misericórdia e fala, Deus, fala na boca dele, Deus, usa ele, seja ele quem for, peça para Deus usar. Peça para Deus continuar falando aqui nesse lugar. Seja um intercessor, não um murmurador. Aleluia. Quando se reunir, reúna com salmos, com profecia. Não se reúne para murmurar, não se reúne para blasfemar, não se reúna para falar mal da obra. Se reúna com salmo, com louvor, com adoração, com cântico. Se reúna em profecia, se reúna para glorificar a Deus, dizendo, está assim, mas as coisas vão mudar, está desse jeito, mas o avivamento vai chegar. Faça como Ana, ouça a voz de Deus, se prostra aos pés do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele é fiel para derramar avivamento. Faça como... Eita, mulher, Chamarelo, vem aqui por favor. Estava dizendo, fala comigo, Deus. Estava falando dentro do coração, fala comigo, Deus. E Deus ouviu, mulher. Deus ouviu, mulher. Se eu fosse a igreja, eu glorificava a Deus. Se eu fosse a igreja, eu exaltava. Segura essa Bíblia aqui, por favor, segura. Quando você voltar a abrir isso aí dentro da sua casa, quando você voltar a meditar nisso aí nas madrugadas, vão te dar as revelações da palavra, vão te dar os oráculos da palavra, vai pregar o meu nome, vai falar do meu nome, vai evangelizar a minha palavra, vai ganhar alma para o meu reino. Colocarei em cima do altar com autoridade, colocarei em cima do altar com sabedoria, colocarei em cima do altar com unção. Abrirá essa palavra a partir de hoje, e as letras começarão a crescer diante dos seus olhos. Glorifica o nome do Senhor, exalta o Rei da Glória, glorifica a Deus, exalta o Pai, exalta e glorifica, igreja. Recebeu a palavra e leva algo especial da parte de Deus para a sua vida, homem. Porque receber essa palavra, eu hoje trabalho na sua petição aqui dessa madrugada. Glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, glorifica a Deus, exalta e glorifica o Rei da Glória. Igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pode glorificar e exaltar a Deus, pode glorificar o Rei da Glória. Eu falei para vocês que tem uma chama que acesa ainda, ela não se apagou, e sabe que o Espírito de Deus acaba de me dizer
Eu vou descer aqui embaixo porque eu preciso entregar uma revelação de Deus. Presta atenção aqui numa coisa. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Enquanto eu estou ali falando, Deus está me mostrando aqui no nosso meio uma espécie de um cachorro. Aleluia, glória a Deus. Eu estou dizendo, Deus, o que é esse cachorro em nosso meio? Um cachorro com cara de feroz, de mal. Eu estou dizendo, Deus, o que é esse cachorro em nosso meio? Aí Deus está falando comigo assim. Presta bem atenção nessa revelação. Ele disse assim, olha, sabe o que significa esse cachorro? Significa uma obra do mal que foi feito contra essa obra. E é por isso que tem pessoas que entram e não permanecem. Esse cachorro afugenta as pessoas. É por isso que tem pessoas que entram, mas não ficam, porque esse cachorro afugenta as pessoas. Mas o Espírito de Deus está me dizendo, olha esse cachorro indo embora. Olha esse cachorro sendo reconhecido. As pessoas vão entrar e vão permanecer. As almas serão salvas. Em nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo continuará sendo glorificado aqui nesse lugar. Quebranto el braço, ele me tirou, ele abraçou, ele calabaceu. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que o Espírito de Deus manda dizer: eu estou entregando a você o dom da palavra. Eu estou entregando algo preciosíssimo que você irá carregar em vaso de barro, para que você não venha se gloriar em ti mesmo. Eu estou te entregando algo preciosíssimo demais, porque o dom que eu estou te entregando aqui nessa noite, nessa madrugada, é para você usar com sabedoria. Porque se usar com sabedoria, será um ganhador de almas. Entrego eu hoje o dom da palavra para essa pessoa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Glorifica Deus, igreja. Celebra o nome do Senhor, igreja. A chama continua acesa. A chama continua acesa. Esse lugar é consagrado ao Senhor. Esse lugar foi separado ao Senhor. E é por isso que os murmuradores murmuram dizendo: já era para estar fechado. Mas o Espírito de Deus manda dizer: ainda não fechou. E não vai fechar. Porque eu separei. Eu consagrei. Oh, aleluia, igreja do Senhor. Glorifica o nome do Eterno. Celebra, celebra, celebra. Enquanto eu estou profetizando, há uma chama acesa em cima dessa igreja. Há uma chama acesa em cima desse lugar. Há anjos olharem em nosso meio. Há uma glória em volta desse lugar. Há uma presença do eterno Deus permanentemente aqui nesse lugar. Nosso unidade. Ele é nosso unidade. Ô igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vale a pena dar crédito à palavra de Deus. Vale a pena ouvir a correção de Deus. Vale a pena ouvir aquele que Ele quer falar com o seu povo. Talvez você venha aqui nessa madrugada dizendo: Deus, me abençoa, libera uma palavra de bênção. Daí a palavra de bênção, correção. Daí a palavra de Deus, exortação. Para quê? Para avivamento aqui nesse lugar. Para profecia, para a revelação, para a palavra do céu. Quando tem palavra revelada, a boca dos seus ministros sai da parede de fogo. Quando tem palavra revelada, no ato da pregação da palavra, tem cura em nosso meio, tem milagres em nosso meio, tem salvação no meio do nosso meio. Quando tem palavra revelada, alabaço, alabaço, alabaço.
Vou te entregar em poucos dias uma visão do arrebatamento da igreja. Lá de frente de roxo, vou te entregar em poucos dias uma visão do arrebatamento da minha igreja. E quando toma posse dessa visão, vem aqui à frente e entrega para essa igreja. Eu estou entregando algo assim do Senhor para esse povo. Eu estou escolhendo pessoas aqui nesse lugar, assim diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Às vezes nós estamos preocupados em convocar pessoas, em chamar pessoas e dizendo quando ele vier, a palavra será pregada, vai ter avivamento, vai dar renovo. Aí Deus manda dizer: não, o negócio é com vocês mesmos, o negócio é com vocês mesmos, o negócio é com você mesmo. Se posiciona, porque amanhã pode ser que o pregador da campanha seja você, o pregador do evento seja você, a revelação seja vivida em você, a palavra revelada esteja na sua boca. Deus te entregou algo especial, nome. Deus te entregou algo especial. E Deus manda dizer para você assim: louvado seja Deus, glória a Jesus. Aperfeiçoou hoje na sua vida o ministério do ensino. Mas ensina e viva o que está ensinando, porque hoje eu aperfeiçoo o ministério do ensino na sua vida. Ei mulher, chama ela mais uma vez, presta atenção. Deus manda dizer para você, mulher, você vai estar responsável por levantar uma campanha de 21 dias aqui nesse lugar, juntamente com essa igreja, porque nesses 21 dias entregarei eu palavra revelada, entregarei eu revelações e visões. Nesses 21 dias, uma chama vai continuar acesa aqui nesse lugar, e dentro desses 21 dias darei eu avivamento para essa obra. Receba e levante essa campanha. Glorifica o nome do Eterno, igreja. Celebra o nome do Eterno, igreja. Glorifica o nome do Eterno, igreja. Antes que a lâmpada se apague, antes que a lâmpada se apague. Oh, aleluia ao Cordeiro de Deus. Cadê uma mulher aqui nessa madrugada? Uma mulher que entrou nessas portas dizendo: Jesus, o que eu preciso do Senhor é uma cirurgia, porque os homens não vão poder fazer nada por mim, e eu vim para ser curada. Cadê essa pessoa que veio nessa madrugada para ser curada? Eu quero entregar essa revelação dos céus. Recebe a cura divina, mulher. Receba a cura divina na sua vida e glorifica o Rei da Glória. Oh, aleluia ao Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou entregar a palavra, igreja. Deus ainda vai usar os seus profetas. As horas já avançaram. Louvado seja Deus. Louva a Deus para me fazer uma oração. Vai, louva. Pode levantar louvor. Levanta louvor, levanta. Fica de pé que eu quero fazer uma oração antes de entregar a palavra. Uma coisa eu peço ao Senhor. Ouça. Entregue o seu melhor. Buscarei que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Louva. Seu amor me sustenta. Vem testemunhar, né? Vem testemunhar. Nas minhas
trouxe. Deus. Sabe quando Deus cerrou a madre Diana? Cerrou a madre Diana para ela não reclamar. Deus permitiu um acidente para você nessas portas dessa madrugada. Deus permitiu um acidente para você vir mesmo com lágrimas, mesmo com dor. Porque Deus manda dizer que as meninas dos meus olhos. Porque eu entrego para você, entrego para poucas. As visões que eu te entrego para poucas. Então recebe mais da minha graça. Recebe mais do meu poder. Recebe mais da minha unção. Receba. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego a Ti nas mãos dessa igreja, eu entrego pelas mãos cada um de nós que estamos, ó Pai, que o Teu nome seja glorificado na vida de todos, que essa chama venha para que a exortação que foi prega nessa madrugada seja para crescimento, seja para aperfeiçoamento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Usa de misericórdia para com essa igreja, para com essa povo. Usa de misericórdia para com a minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. E tem alguém acordado aí? Tem alguém acordado aí? Quem está acordado, dão glória a Deus. Bem Fique em pé, irmãos, todo mundo. Irmãos, que palavra maravilhosa que Deus falou aos nossos corações. Você parou para poder perceber o cuidado que Deus tem com você? Você parou para poder perceber que se fosse olhar na lógica humana, nós não estaríamos aqui. E por que você está? É porque Deus tem coisas novas a fazer na sua vida. Sabe, Deus vai colocar na sua boca palavras proféticas. E a palavra da profecia, ela tem poder. Sabe quando Deus disse para o profeta Ezequiel, profetiza? Então estava ali mostrando